Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Não poderia deixar a oportunidade de falar com você mais uma vez, mesmo estando nesse meu segundo período de férias. É uma alegria realmente nós estarmos participando desses cultos da quarta. É um privilégio muito grande. Eu quero compartilhar com você rapidinho nestes momentos iniciais deste culto, um versículo, depois um contexto desse versículo que está no Salmo 124, quando no versículo 8, o último versículo do Salmo 124, que diz: nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Nós não estamos nas mãos da sorte e nem do destino, nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Que isso seja para nós um elemento de confiança, para que nós possamos estar nos havendo de maneira radiante, de maneira vitoriosa nesses tempos. Mas o contexto deste versículo 8 é justamente aqueles momentos em que o povo se dirigia para Jerusalém para o culto anual. Então eles faziam aquela peregrinação, aquela caminhada, e nessa peregrinação e nessa caminhada eles viviam muitos perigos. Quando um texto da palavra de Deus, o Salmo diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Era esse contexto. Era um contexto de peregrinação em que eles olhavam para os montes como que esperando as hordas de assaltantes virem sobre eles. É neste contexto. E Davi, ele compõe o seguinte salmo aqui: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Ele faz uma pergunta. E aí ele continua: que todo Israel diga, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram? Eles nos teriam engolido vivos, com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com os seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. E ele termina estes versículos com esse versículo 8 tão maravilhoso: nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual momento da sua vida você está vivendo, mas creia, o Senhor está conosco. Sem dúvida nenhuma, muitas ações estão sendo arquitetadas para que nós caiamos, mas de todas estas circunstâncias nós seremos salvos, nós seremos libertos, porque o nosso Deus está ao nosso lado. Então, que nesse momento introdutório deste culto da quarta, nós possamos ganhar confiança e seguir à frente, mesmo que estejamos num feriado como este. Mas, sem dúvida nenhuma, as circunstâncias, elas não reconhecem feriados, elas não reconhecem dias de folga. Ficam na nossa mente nos pressionando, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o Senhor nos dê paz e tranquilidade para viver, para experimentar essa realidade do Senhor conosco. Meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. O Senhor está conosco em todos os momentos. Aliás, não ao nosso lado, mas dentro de nós. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Logo depois ouviremos um louvor e a irmã Janete tem uma mensagem a compartilhar conosco da palavra do Senhor.
Obrigado, Senhor Deus, obrigado por estarmos vivos, por estarmos com saúde, estarmos animados, mesmo com as circunstâncias difíceis, que muitas vezes nos acuam. Nós sabemos que o Senhor está a nos guardar, nos proteger e a nos guiar. Continua, Senhor, nos dando essa confiança. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir esse louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma breve reflexão ali no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos falar a respeito de alguns conselhos que o apóstolo Paulo traz nessa carta à igreja de Tessalônia. A carta de 1 Tessalonicenses, ela é uma carta cheia de conselhos práticos para a vida cristã. E tem um tema central ali que os irmãos estavam preocupados, né, com a segunda vinda de Jesus, mas eu não quero tratar especificamente desse assunto hoje, mas trazer para nós, através aqui do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, alguns conselhos que Paulo escreve para os crentes desta igreja com a finalidade principal de exortá-los a serem firmes no Senhor, a permanecerem firmes no Senhor. Então eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler a partir do versículo
11 em diante, que diz assim: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os que estão fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. É muito lindo, né? Esse final aqui de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E é interessante que, fazendo aqui um comparativo, Paulo ali exortando os irmãos a serem firmes na fé, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. À medida que vivemos, que caminhamos aí a vida cristã ela pode ser comparada, Paulo usa essa analogia também, ele faz essa ilustração de uma corrida, de uma maratona, né? E quando nós participamos de uma maratona, eu nunca participei de uma maratona, eu mesmo correndo, mas o meu genro participou no final do ano da maratona de São Silvestre, como amador, né? Não como corredor profissional. Mas eu fui lá assisti-lo correr e ele fez todo o percurso, né? E é interessante que quando ele chegou, as perninhas dele não paravam de tremer, né? De tremer. E ele foi com uma galera, uma turma, e aquela turma ali incentivou, né? Um incentivando o outro a correr. Então a vida cristã, irmãos, ela é assim. À medida que nós nos aproximamos, estamos correndo, que se aproxima o final de uma longa chegada da corrida, suas pernas doem, né? Imagino eu. A sua garganta arde, o seu corpo inteiro clama para que você pare. Era isso que o meu genro falava. Quando ele estava ali subindo, fazendo a subida da Brigadeiro, o corpo já falava, para, já não queria mais obedecer o cérebro, né? Então, o que acontece? Isso é um cansaço da corrida. E essa é a ocasião em que as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, elas se mostram valorosas. Como? Nos encorajando, né? Com encorajamento, nos incentivando, né? Nos apoiando. E esse encorajamento, ele é capaz de fazer com que a gente até esqueça da dor, da garganta seca, das pernas doendo, do corpo clamando para parar, até chegar a linha de chegada, né? Até chegar ao ponto lá de chegada e vencer a maratona. E também da mesma forma, se a gente estiver recebendo uma outra palavra que não seja de encorajamento, a gente pode fracassar e cair no meio da partida, da jornada e não concluir. Então eu estou usando isso para falar que Paulo tinha como também uma dos temas centrais da primeira carta de Tessalonicenses, encorajar os irmãos a ficarem firmes no Senhor. Por quê? Porque estava acontecendo algumas coisas ali na igreja de Tessalônica.
Há alguns que dizem que a carta de 1 Tessalonicenses é a primeira epístola de Paulo. Né? Os teólogos, aí, os estudiosos falam que há algumas evidências que essa é a primeira carta que ele escreveu. Então, o que acontece? Essa cidade Tessalônica, né, ela era a capital da Macedônia, situada ali na parte norte da Grécia. E a igreja de Tessalônica, ela era predominantemente gentia. Então, ou seja, ela era mais formada por não-judeus do que judeu, né? E ela não estava também isenta de viver problemas internos, né? E o que parece que estava acontecendo ali, quando a gente lê a carta, é que alguns irmãos largaram seus empregos, né? Deixaram seus afazeres, deixaram seus empregos em previsão da segunda vinda de Cristo, porque eles estavam aguardando a segunda vinda de Cristo. Os irmãos de Tessalônia, eles achavam que Jesus viria na época deles, na geração deles. Então você imagina a loucura, alguns saíram do emprego, eu estou falando, tá? Talvez algumas pessoas ali que estavam fazendo tratamento, parou o tratamento, Jesus vai vir, vai me buscar, então eu vou parar o tratamento. Né? Enfim, algumas coisas estavam acontecendo. Alguns também ficaram ali revoltados com a liderança por repreendê-los por causa dessa atitude, né? Por repreendê-los, bem como também pela a imoralidade que estava acontecendo ali no meio da igreja, a carnalidade entre os membros, porque estava todo mundo fazendo de tudo, porque Jesus ia vir, ia levar tudo e já não existiria mais vida aqui na terra, né? Então, todo sonho, todo projeto, tudo havia se acabado. Então, era essa loucura que a igreja de Tessalônia estava vivendo, né? E Paulo escreve àquela igreja a sua carta, aconselhando aqueles irmãos, dando conselhos práticos, né? Falando com eles a respeito da segunda vinda de Cristo, como isso aconteceria, em que momento, qual seria a forma, e que eles deveriam continuar vivendo a sua vida, e ele dá alguns conselhos, né? Para que a igreja se fortalecesse, para que a igreja mutuamente se cuidassem uns dos outros, encorajassem uns aos outros a ficarem firmes, a permanecerem firmes, né? Então, todo esse burbúrio que estava acontecendo ali na igreja de Tessalônia criou uma atmosfera que extinguiu a ação do Espírito Santo. Então, Paulo, ele escreve por causa da sua preocupação com a saúde da igreja, né? Com a saúde, e no texto nós lemos algumas recomendações finais, fundamentais que Paulo dá para aquela igreja, em frases curtas, frases separadas, que apesar de serem frases leves, curtas, separadas, elas dão aos crentes condições de viver, de ter uma vida cristã sadia, cheia do poder de Deus, do Espírito Santo, certo? Uma vida plena, uma vida santificada. Então, Paulo estava falando para a igreja de Tessalônia, olha, fiquem firmes no Senhor, exortem-se mutuamente, encorajem-se mutuamente. No capítulo 4, ele vai falar sobre o que agrada a Deus, né? A vida que agrada a Deus, o tipo de vida que devemos viver. Ele vai fazer algumas exortações a respeito do amor fraternal, do amor entre os irmãos, de amarmos uns aos outros. Ele vai falar também na sua carta sobre sermos gratos, sobre gratidão. Ele vai falar para a gente não se preocupar com a situação daqueles que dormem, ou seja, daqueles que já morreram, né, que estão aguardando também a vinda do Senhor, assim como aqueles que estão vivos. Eu não vou entrar nessa questão na vinda do Senhor, mas ele vai citar muito aqui essa frase, o dia do Senhor, a vinda do Senhor. Irmãos, olha, não quero que vocês sejam ignorantes em relação a isso. Então ele começa a falar sobre isso, né? Então ele ora pelos Tessalonicenses e ele fala de um monte de situação sobre a perseguição, enfim. A carta de 1 Tessalonicenses, depois seguida de 2 Tessalonicenses, é uma carta cheia de conselhos,
de atitudes práticas, de como viver a vida cristã até o final, bem, sadia, plena, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, que não sabemos o dia nem a hora. Mas temos uma caminhada. Como eu falei no começo, estamos numa corrida, estamos vivendo numa maratona. E essa maratona, ela não dá para ser vivida de forma relaxada. Ela não dá para ser corrida com dores, ela não dá para ser corrida ouvindo, né, os burbúrios do mundo, ouvindo todo tipo de palavra contrária, de se alimentando do fast food que o mundo hoje oferece aí, através da mídia, através dos próprios púlpitos e tantas outras coisas mais. Então, quais são essas sentenças? Olha só, curtas, breves, mas que têm um profundo ensinamento. Aqui na minha Bíblia, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, ela está dizendo assim, eu quero destrinchar cada um desses conselhos que Paulo dá, e nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, depois dele tratar daqueles assuntos, e ele começa então a dar conselhos. Na minha Bíblia está falando conselhos finais, ou consideração finais, seja lá o que tiver escrito na sua aí. A minha é conselhos finais. E depois que a gente leu ali do versículo 12, Paulo começa então, a partir do versículo 16, ele fala assim, ó, depois de falar, né? Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal contra o mal. Olha só, ele vai falando do que estava acontecendo na igreja, né? Tenham paz com todos. Ele vai falar, irmãos, olha, consolem uns aos outros, sempre uns aos outros, né? Vai sempre usar, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. E depois, lá no versículo 16, depois de falar todas essas coisas, ele começa a falar algumas sentenças curtas. E eu quero destacá-las aqui nesta noite, para mim e para você, que talvez está cansado, está precisando de um conselho de vida, um conselho espiritual, né? Um conselho vindo da palavra do Senhor, escrito aqui pelo apóstolo Paulo, tá? Então, no versículo 16, ele diz assim, estejam sempre alegres. Olha só, estejam sempre alegres. E a alegria que vem de Deus, eu quero ler com os irmãos, antes de falar sobre isso, um texto que eu separei aqui, está lá em João, no capítulo 15. Olha só, João. Deixa eu abrir aqui, João 15. João 15, 11. Peraí, irmãos, que eu não quero desmarcar aqui o meu Tessalonicenses. Pronto. João 15, eu vou ler com vocês o versículo 11. Diz assim, olha só o que Jesus está falando a respeito da alegria. Ele diz assim, tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Eu quero completar o que Paulo está dizendo aqui. Sejam sempre alegres, ou talvez na versão de vocês aí estão dizendo regozijai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor, ou estejam sempre alegres, como foi aqui a versão que eu li, nessa tradução que eu usei. E Jesus está falando, tenho-lhe dito essas coisas, porque ele vem ali falando sobre a videira, sobre sermos os ramos, sobre estarmos enxertados nele, porque ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e todo aquele que está enxertado nele produz frutos, né? Então ele está falando, e eu estou dizendo isso para que vocês estejam enxertados em mim e a minha alegria seja a sua alegria, para que a sua alegria seja uma alegria completa. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Eu quero dizer o seguinte, que quando Paulo fala alegrai-vos no Senhor, ou regozijai-vos sempre no Senhor, ele não está dizendo de uma alegria passageira.
Ele está dizendo ali para os crentes de Tessalônica de Tessalônica e dizendo hoje para mim, Tessalônia, né? E dizendo hoje para mim, para você, que não se trata de uma alegria circunstancial, não se trata de uma alegria passageira, não se trata de uma alegria proporcionada por algo externo, por algo que eu tenha alcançado, por algum objetivo, por um momento de lazer, de distração, de prazer. Não é esse tipo de alegria, mas é a alegria que é produzida pelo próprio Deus, a alegria que vem como fruto do Espírito, aquela que está lá em Efésios, no capítulo 5, que está lá em Efésios. Então, queridos, é a alegria que vem, Gálatas, desculpa, né? Que está lá em Gálatas, capítulo 5. Sobre o fruto do Espírito. Então a alegria, ela é um fruto do Espírito. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. E em tudo estejais alegre. A alegria, queridos, a alegria de Deus, a alegria que emana do nosso Deus, a alegria da salvação, a alegria daquele que tem Jesus como seu único bem precioso, a alegria daquele que tem a Deus como a sua maior riqueza, o seu maior bem, o seu maior nível de conhecimento, como seu tesouro mais precioso. Então Paulo está falando ali para a igreja de Tessalônia e fala para mim e para você também, que estamos correndo a maratona da vida cristã. Não podemos correr ela de forma triste. Nós temos que corrê-la alegre, feliz, amém? Dando graças ao Senhor, que depois ele vai falar também sobre isso. Então, olha só, é uma sentença curta: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Mas que não é somente uma alegria de momentânea, mas alegria que vem de Deus. E se nessa noite você está precisando de se alegrar, olhe para o Senhor. Levante os olhos para os céus, olhe para o Senhor, se alegre em Deus, se alegre no que Ele tem feito por você, se alegre na esperança, se alegre na tribulação, se alegre na vida, se alegre em tudo que Deus tem feito por você. Amém? Então, como que nós podemos alcançar uma vida espiritual sadia, plena, santificada? Primeiro, nos alegrando em Deus. É impossível viver a vida cristã de forma triste, abatida. Eu não estou dizendo algo a respeito de depressão, de doenças, né? De psicológicas, uma patologia psicológica que a pessoa pode ter. Não estou falando disso. Mas eu estou falando da alegria de ter o Senhor. A alegria de ter o Senhor como nosso mestre, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Amém? Então alegre-se no Senhor. Se eu posso te dar um conselho, meu irmão e minha irmã, alegre-se no Senhor. Talvez você pode estar dizendo nessa noite: não há nenhum motivo para eu ficar alegre. Estou doente, estou com problema financeiro, estou vivendo assim, estou com problema espiritual, estou com problema na família, estou um monte de problema na minha vida. Comece se alegrando em Deus. Comece se alegrando no Senhor. Comece alegrando na palavra, tendo alegria, tendo prazer em estar em comunhão com Deus, em estar em intimidade com a palavra do Senhor. Comece a pregar para você mesmo. Abra a palavra do Senhor e comece a pregar para você, e comece a falar para você mesmo. Olha, se alegre em Deus. Alegre no Senhor. Alegria, comece a dizer para você: a alegria do Senhor é a minha força. Então esse conselho final do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônia é muito rico, porque ele é para hoje, ele é para mim, ele é para você, que nós devemos correr, viver a vida cristã sim, mas em alegria. Amém? Em alegria. E ainda mais essa alegria que vem do próprio Deus. E se você está precisando dessa alegria, receba ela hoje, nessa noite, em nome de Jesus na tua vida, e alegre-se no Senhor. Conselhos práticos, né? Mas a palavra do Senhor, ela é assim, ela é prática. E depois nós vemos ali uma outra sentença curta que o apóstolo Paulo faz, né? E uma aqui está intercalada com outra, irmãos, tá? Depois ele fala: orai sem cessar. Orai
sem cessar. Então, uma vida de oração. Uma vida de oração. Eu quero, não vou ler com vocês, mas eu quero citar Lucas 18. Aliás, há muitas parábolas. Jesus citou muitas parábolas a respeito de orar sem esmorecer. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Então Jesus, ele falava o tempo inteiro, ele era o nosso mestre, o nosso Senhor, o próprio Deus encarnado, ele orava constantemente. Ele orava constantemente, ele se retirava para orar, ele passava as madrugadas orando. E ali em Lucas, no capítulo 18, nós temos ali a parábola do juiz iníquo, que fala que uma mulher vivia pedindo aquele homem para poder julgar a causa dela. Ela falava, julga a minha causa, e ele era um homem iníquo, né? Ou seja, ele não tinha temor de Deus. E ela ficava insistindo, Senhor, julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa, julga a minha causa. Até que um dia ele atendeu e julgou a causa daquela viúva. Então, a parábola, ela nos ensina o seguinte, que nós temos que orar, que insistir, sem esmorecer. Porque até aquele juiz iníquo, até aquele que não tem temor de Deus, ele vai uma hora nos atender. Sabe? A oração, eu vou usar aqui um provérbio popular, mas sabe aquela coisa que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A oração se aplica muito aí. Não significa que o orar significa que eu vou mudar a vontade de Deus para fazer a minha, não é, mas a oração, ela vai me alegrar, a oração, ela vai me conduzir à vontade de Deus, a oração feita dentro da vontade de Deus, ela vai me fazer compreender os planos de Deus para minha vida e tomar decisões mais assertivas. Ela vai me fazer entender que a minha dependência, ela está em Deus, ela vem do Senhor. Então, orar sem cessar significa orar sem esmorecer. Eu não posso chegar diante de Deus hoje e apresentar uma lista de pedidos, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, em nome de Jesus, amém. E esquecer, não é isso. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos orar em todo tempo. Orar sem cessar. Buscar em todo tempo. Buscar-me-eis e me achareis, como me buscar de todo o vosso coração. Batei, você tem que ir lá bater. E abrir se gostar. Se você não bater, não vai abrir. Né? Buscai e achareis. Quem não busca, não acha. Né? E batei, né? E pedir. E pedir, e dar-se-vos-á. Então, nós somos ensinados a pedir. E mesmo quando a gente não sabe pedir, quando a gente não sabe orar, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, talvez você fale, eu não sei orar. Porque eu quero dizer uma coisa, de fato nós não sabemos, tá bom? Se você acha que você sabe orar, nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém. A palavra de Deus, ela diz que nós não sabemos, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sobremaneira. Ele leva até a presença do Pai aquilo que realmente eu preciso. Então, queridos, uma sentença curta que o apóstolo Paulo dá à igreja de Tessalônica. Orai sem cessar. Como que a gente vive a carreira cristã? Como ter uma vida cristã plena, espiritual, sadia, forte e santificada? Primeiro, se alegrando em Deus. Se o Senhor não for a sua alegria, se a sua alegria é um passeio, mais do que a Deus, é substituída por um passeio, por um prazer, ou por dinheiro, por trabalho, por sexo, sei lá, seja por que for, porque o homem substitui Deus no seu coração com tanta facilidade por qualquer coisa. Qualquer coisa traz muito mais alegria a ele, prazer, né? Ainda que seja momentâneo do que o próprio Deus. E se você não estiver orando, como que vai correr? Como que vai chegar lá na caminhada final? Né? Não vai viver uma vida plena espiritual, mas vai ser uma vida difícil, religiosa. Né? Não vamos ter nada que nos difere das outras religiões, das outras pessoas que buscam espiritualidade. Nossa espiritualidade cristã, ela é diferente, ela não é igual a outras pessoas que buscam espiritualidade em qualquer meios, né? Nos astros, nas estrelas, nos homens,
né, em falsos deuses. Essa não é a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela está fixada na cruz, ela está pregada na cruz. A nossa espiritualidade, ela vem daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo fez por mim e fez por você. Então, a minha alegria vem do Senhor, não vem de circunstância. A minha oração, ela não é também circunstancial, momentânea. A minha oração, ela é sem cessar, é o tempo todo. É acordar orando e dormir orando, como em espírito, todo o tempo estou falando com Deus. Você pode estar dirigindo e estar falando com Deus. Você pode estar lavando a louça e estar falando com Deus. Você pode estar trabalhando e estar em espírito, em oração, falando com Deus. Você pode deitar ali sua cabeça no travesseiro, em silêncio, falando com Deus no seu íntimo. Porque aquele que nasceu de novo, ele tem esse estilo de vida. Ele vive em íntima e profunda comunhão com Deus. Não só externamente, de forma que as pessoas veem, mas também internamente. Ele está o tempo todo em profunda comunhão com Deus. Amém? Então, orai sem cessar. Orai sem cessar. Jesus disse que sem Ele nós nada podemos fazer. Tá bom? E tudo que a gente precisa fazer nessa vida e tudo que nós precisamos para conhecer cada dia mais o nosso Deus e experimentar cada dia mais a alegria que vem dele, está na vida de oração, está na atitude de orar, está na vida contínua, firme de oração. E o apóstolo Paulo estava falando isso para a igreja de Tessalônia. Olha, orai sem cessar, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. E aqui depois, terceiro sentença curta que o apóstolo Paulo fala ali, no versículo 18, ele fala, depois de orar sem cessar, ele diz assim: em tudo dai graças. Em tudo deem graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Ser grato. Estar em gratidão. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Está lá em 1 Crônicas 16, 34. Dar graças a Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer na nossa vida. E é engraçado que a gratidão que a Bíblia fala não é esse dar graças, não é a gratidão que a gente vê hoje, que é tão comum, né? Que tudo que você fala, hoje a pessoa fala gratidão. Dizer gratidão, 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 ou mandar figurinha de gratidão, ou a mãozinha assim, não quer dizer nada, né? A gratidão aqui, ela é um ato de reconhecimento, de dependência do Senhor completa. Eu só posso ser grato completamente, ter essa gratidão bíblica, esse dar graças bíblico, se eu tiver plena consciência do que Deus fez por mim na cruz, do que o Senhor fez por mim, do que Ele está fazendo por mim, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele vai fazer. Então, é uma gratidão que você reconhece que ninguém fez, ninguém faz, ninguém jamais fará por você o que Deus fez, o que Jesus fez, o que o Senhor fez, entregando Jesus na cruz para morrer no meu e no seu lugar, me livrando da condenação eterna, me dando esperança de vida eterna, perdoando os meus pecados, apesar dos meus erros, das minhas falhas, da minha carne que não se submete, do pecado que ainda habita em mim, me perdoando e me escolhendo e me separando para uma vida de eternidade. Então é a gratidão por isso. E junto a tudo isso, Ele me dá alegria. E junto a tudo isso, Ele me dá relacionamento com Ele por meio da oração através da pessoa de Jesus. Então, por meio de tudo isso, eu tenho acesso ao trono da graça de Deus. Então, como que eu vou falar só gratidão, né? Mas dar graças em tudo. Senhor, graças eu te dou por tudo.
Graças pela vida, pela enfermidade, graças pelos problemas, porque eles me levam até o Senhor. Gratidão, queridos. E a ingratidão hoje, ela é uma marca desta geração. E o apóstolo Paulo fala, sejam gratos. Deem graças por tudo, em tudo dai graças, em tudo. A palavra tudo é tudo. Não é graça somente pelo tempo bom, não é graça somente pelas coisas boas, mas gratos também pelas coisas que não são tão agradáveis a nós, porque tudo procede de Deus. Tudo vem do Pai das Luzes. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, ele é o que cura, ele é o que dá, ele é o que permite a enfermidade. Então, em tudo, dá graças a Deus, dá graças ao Senhor. Amém? Então, quem vive uma vida espiritual plena, santificada, ele reconhece o quanto ele é grato ao Senhor. O quanto ele é grato ao Senhor por tudo que ele tem feito. E nem toda a eternidade será suficiente para dizer obrigado, Senhor. Graças eu te dou, porque o Senhor é bom. Ele é bom, não importa o que aconteça. É como aquela canção que nós cantamos, Jesus, tu não deves nada para mim, não me deve nada, eu não preciso de nada, o Senhor já fez tudo o que eu preciso, tudo que eu necessito, eu já tenho, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por tudo. Então, querido, uma vida de gratidão, em tudo dai graças, uma sentença curta do apóstolo Paulo, um conselho pequenininho, em tudo dai graças. E hoje, às vezes, tudo que nós sabemos fazer é murmurar. Se está chovendo, nós reclamamos. Se está sol, nós reclamamos. Se é feriado, nós reclamamos. Se está trabalhando, reclama porque está trabalhando. Se está desempregado, reclama porque está desempregado. Nós não somos fáceis, não é? A humanidade, o ser humano não é fácil. Não é fácil de agradar. Tudo está ruim, né? E quando a gente está vivendo assim, porque esse é o mal que habita em nós, esse é o pecado que está em nós que faz isso, nós devemos, em tudo dai graça. Senhor, me perdoa. Senhor, obrigado. Obrigado pela chuva, pelo sol. Obrigado por tudo. Obrigado. Então, querido, ser grato em tudo dai graças. Tá bom? Paulo exortava a igreja de Tessalônia e Jesus nos exorta através de Paulo, dizendo, dai graças. Dai graças em tudo, dai graças. Amém? E nós temos aqui a nossa quarta sentença, né? Aqui que o apóstolo Paulo faz ali aquela igreja, no versículo 19, quando ele diz, não apagueis o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. Todo aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tem um encontro verdadeiro com Cristo é nascido do Espírito e tem o Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Então, se você é de Cristo, você tem o Espírito Santo. E você é selado. Sim, você é selado. O Espírito Santo, ele é um selo, ele é um penhor. Você é selado. E ele habita em você. Ele não habita nos templos. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. Ele habita em mim. Ele habita em você. Eu sou o templo do Espírito. Você que tem Cristo como Senhor e Salvador e mediador entre você e Deus, e você é a habitação do Espírito. E esse Espírito, ele se apaga? Sim. Ele se entristece? Sim. Porque ele é uma pessoa. Ele é o próprio Deus habitando em você. E aonde não há alegria, aonde não há vida de oração, aonde não há gratidão a Deus, o Espírito Santo se apaga. Ele se apaga. E lá em Efésios 5,18 tem um monte de versículos, irmãos, que a gente poderia ler para afirmar essa sentença aqui de Paulo. Mas lá em Efésios 5,18 diz o seguinte, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer que o Espírito milita contra a carne, de modo que eles se combatem. Mas quem você alimentar mais, vai crescer mais forte. Mas se você se alimentar da palavra de Deus, da vida de oração, de uma vida de gratidão a Deus e de alegria da salvação, alegria no Senhor, você vai ter o Espírito Santo
pleno na sua vida. E queridos, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um Deus morto, ele não está morto. E às vezes o que ele está muito é apagado, muitas vezes na nossa vida, no meio da sua igreja, por causa de sentenças tão simples que o apóstolo Paulo dá, que a palavra de Deus nos apresenta, para que a gente possa viver uma vida espiritual plena. Então não apagueis o Espírito Santo. Isso estava acontecendo na igreja de Tessalônia. Eles estavam tão confusos, porque alguns estavam esperando a vinda do Senhor, outros estavam revoltados com a liderança, outros estavam revoltados com o irmão, estava havendo tanto problema que o Espírito Santo se apagou. E Paulo fala, então, não apaguem o Espírito Santo. Amém? Então, não apagueis o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é templo do Espírito. Você é templo do Senhor. Então, cultive uma vida de oração. Cultive uma vida de leitura da palavra de Deus. Cultive uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Cultive a alegria no Senhor. Cultive a gratidão. Para que o Espírito Santo não se apague. O Espírito Santo é a força que nos conduz. O Espírito Santo, ele é quem nos mostra Cristo. Sem o Espírito Santo você não consegue ver a obra redentora da cruz. Sem o Espírito Santo você não vê o Cristo crucificado. Sem o Espírito Santo você não compreende a Escritura. Você pode ler de trás para frente, de frente para trás, você não vai compreender. Porque quem revela é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem aplica a palavra no seu coração é o Espírito Santo. Tudo que eu posso fazer, ou um pregador qualquer pode fazer, é proclamar a Bíblia. Mas quem aplica é o Espírito. Quem fala com você é o Espírito. Quem ministra na tua vida é o Espírito. É Ele que te conduz, é Ele que te mostra, é Ele que te fala. Nada é revelado a você por qualquer profecia que antes Deus já não tenha falado com você. Então não apagueis o Espírito Santo. Amém? Dê glória a Deus, glorifique o nome do Senhor na sua vida, se alimente, se levante, se coloque diante do Senhor como crente e utilize as ferramentas espirituais que Deus deixou para a sua igreja, para os seus filhos lutarem, caminharem. Que é a palavra, é a oração, é o jejum, é as sentenças que Paulo está falando aqui, a alegria, o fruto do Espírito lá de Gálatas, a paz, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. E tudo isso quem vai aplicar em nossas vidas é o Espírito Santo. Então não apagueis o Espírito Santo. E, infelizmente, o Espírito Santo hoje tem até um livro que eu ainda não consegui ler, eu ganhei de presente, mas eu já li a sinopse dele e vou ler, né, ainda, que ele fala o Espírito Santo, Deus morto. Não, ele não é o Deus morto. Ele está vivo. E ele está falando com você agora. E ele fala conosco. E ele habita em você. Amém? E a gente tem aqui uma outra sentença do apóstolo Paulo, aqui no versículo 20, quando ele diz, não desprezeis as profecias. Eu vou ligar com o versículo 21, para a gente não demorar muito. Mas julgai todas as coisas, versículo 20 e o 21. Vou ler aqui na Bíblia, não no meu rascunho, que diz assim, ó, não desprezeis as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, e retenham o que é bom. Tá bom? Retenham o que é bom. Não desprezais as profecias. As profecias é a palavra de Deus. Desprezar as profecias, quando Paulo está falando não desprezeis as profecias, o que eles tinham naquela época era o Antigo Testamento. Era a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia e os profetas, né? E os salmos, os poéticos ali. Eles não tinham o Novo Testamento ainda. E o que Paulo está falando é não desprezeis a Torá, a lei de Deus. Não desprezeis o que os profetas ensinam. Não desprezeis a Bíblia, não desprezeis a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé. Ela é a bússola, é o manual do fabricante. É ela que nos instrui, é ela que nos orienta na caminhada.
Então, querido, não desprezar as profecias. Eu quero ler um texto que está lá em 1 João. Deixa eu ver se eu marquei certo aqui. 1 João. Isso mesmo. 1 João 4:1. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. 1 João 4:1 diz assim: Amados, não deem créditos a qualquer espírito, mas provem o espírito, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. E ele vai falando sobre outros temas aqui, né? Mas olha o que o apóstolo João está falando lá em 1 João 4:1. Não deem crédito a qualquer espírito. Não deem crédito a qualquer espírito. Jesus diz que ele é o bom pastor, as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele as reconhece e elas reconhecem também a voz do seu pastor. Então, quando o apóstolo Paulo fala não desprezeis as profecias, porque aquele povo estava ouvindo palavras de que Jesus estava voltando ali na geração deles, na época deles. Eles estavam ouvindo muitas coisas que estavam deixando aquela igreja confusa. Então, queridos, não despreze a palavra de Deus. Não despreze as profecias, as palavras de Deus. Você ouviu algo? Retém o que é bom. Retém o que é bom. Provai os espíritos. Como que eu provo? Se o que está falando vem da palavra do Senhor? Lendo a palavra de Deus. Tendo conhecimento da palavra de Deus. É assim que eu provo. Sendo um bereano, como os crentes lá de Bereia, lá em Atos, que tudo que se falava, eles iam lá e conferiam. Deixa eu ver se é isso mesmo que está escrito. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis a palavra do Senhor. Tudo que você ouve, retende somente o que é bom, porque tem muitos falsos profetas aí pregando coisas absurdas. E os crentes ouvem, escutam, porque não leem as profecias, porque não provam as profecias. Tá bom? Então, essas duas sentenças que Paulo deu aqui, ó. Julgai todas as coisas, né? E não desprezeis as profecias. Como ter uma vida espiritual plena e santificada? Julgando as profecias, retendo o que é bom. Amém? E finalmente, eu quero tratar aqui da última sentença que Paulo dá aqui em Tessalonicenses capítulo 5, que está no versículo 22, quando ele diz assim: e também abstenham-se de toda forma de mal. Abstenham-se. Ou ele vai falar também, fujam de toda forma de mal, em algumas versões. É interessante o que eu acho aqui, que a recomendação de Paulo não é só de fugir do mal, abster-se, ficar longe, mas de toda forma de mal. Não é só fugir do mal, né? No que diz respeito a pecados, no que diz respeito ao próprio Satanás, seus demônios, né? Não é só fugir dele, da presença deles, mas de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que parece mal, de tudo aquilo que vem apresentado a nós como sendo algo bom, como sendo algo de Deus falando quando não foi Deus que falou, de tudo aquilo que não me edifica, de tudo aquilo que não te edifica, de tudo aquilo que não coaduna com a palavra do Senhor, de tudo aquilo que não bate com a vida de santificação. Entendeu? Então era isso que Paulo estava falando ali para a igreja de Tessalônia, querido. E hoje ele fala para mim e fala para você. Então, amados, em poucas sentenças, ali, alguns versículos ali de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós tiramos tantas riquezas, tantas palavras, tantos conselhos finais ali daquela carta. E na minha opinião, uma carta, quando a gente recebe uma carta, ela não deve ser lida somente a introdução ou algumas coisas, né? Quando você recebe uma carta, você lê ela toda, né? E uma carta é assim, pena que não dá pra gente estudar toda a carta. Mas esse pequeno trecho que a gente leu dessa carta de Paulo à igreja de Tessalônia, nos traz ali, nos seus conselhos finais,
tantas coisas boas, né? Sentenças ali maravilhosas para a nossa vida, que nos ajudam a viver uma vida de santidade, uma vida espiritual plena, cheia do Espírito Santo. Amém? Experimentando o poder de Deus, experimentando uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de oração, uma vida de crescimento no conhecimento das Escrituras, uma vida de intimidade profunda com o nosso Deus. Amém? Então, esses são os conselhos que eu gostaria, nessa noite, de trabalhar com vocês. E, finalmente, no final, ele fala, depois de dar todas essas sentenças curtas, leves, mas tão profundas, né? E simples para aquela igreja, ele fala assim, no versículo 23, ele diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique. Olha só, ele vai ligar tudo isso que ele está falando com a santidade. São conselhos de vida espiritual plena, abençoada e vida santificada. Ele fala assim, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo, fazem isso e quando Jesus vier, que não vai ser agora no tempo de vocês, pode voltar a trabalhar, pode voltar a fazer o que vocês estão fazendo, ele encontre vocês santos no corpo, na alma e no espírito. E que vocês sejam irrepreensíveis, ou seja, que não haja repreensão, que vocês não sejam reprovados, né? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele encerra dizendo essa palavra maravilhosa: fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Olha só, fiel é aquele que te chama, o qual fará. Tudo isso que nós lemos, que nós falamos, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. Então, queridos, você é escolhido do Senhor e Ele é fiel e Ele mesmo fará, à medida que você obedece, à medida que você ouve, à medida que você pratica essas palavras, essas pequenas sentenças, regozijar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor, orar sem cessar, né? Ter vida de gratidão a Deus, não apagar o Espírito Santo, provar as profecias, reter o que é bom somente, não deixar que coisas ruins entrem no teu coração e te contamine, reter somente aquilo que é bom. Amém? E por fim, queridos, se alegrar em Deus e por fim você ter vida de intimidade e de plena comunhão com o nosso Deus. Deixa eu pegar aqui meu rascunho para ver qual foi. E abster-se de toda forma de mal. Lá em Tiago diz o seguinte: fugir do diabo, né? Resistir ao diabo, aliás, e ele fugirá de vós. Então, o conselho de Paulo aqui não é só a gente se abster e fugir do diabo, mas de toda aparência. Ou seja, de tudo aquilo que não coaduna com a palavra de Deus, que tem aparência de bom, mas não é bom, fugir. E aí sim, amados, nós vamos ter uma vida plena de santidade e sadia espiritual com Deus. Amém? Então fique com essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço, até a próxima vez.
Pois bem, queridos, depois de um momento de reflexão, como este que tivemos, um momento de louvor, nós vamos nos despedindo por aqui. Que o Senhor continue a nos guardar e nos proteger. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e um bom descanso. E até domingo.